Opa, fala aí. Bom, hoje vamos reagir ao futuro presidente do Brasil, Jones Manuel. Sim, o presidente comunista. Brincadeiras à parte, pessoal. Bom, o Jones ontem estava aqui no Distrito Federal, né, defendendo uma pauta que, sinceramente, eu acho muito relevante, que é contra a privatização, né, de empresas de metrô. O que está acontecendo? No Rio Grande do Sul e no Recife, que é onde o Jones mora, realmente o governo Lula está privatizando essas empresas. E você pensando que ele seria diferente de FHC, de Bolsonaro e de Temer, não é. Simplesmente o Lula está privatizando essas empresas. Tem uma novidade, inclusive o Lula privatizou rodovias também nesse mandato. Mas o que acontece? O Jones foi lá no Congresso Nacional junto com outros parlamentares, né, como, quer dizer, outros parlamentares, nem parlamentar, mas com a parlamentar Fernanda Melchione, membros do PSOL e tal, que estavam lá combatendo essa privatização. Eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês porque o Jones faz uma crítica muito boa a esse governo atual e como nós da esquerda, né, tanto a esquerda em geral, né, deve ter uma crítica também ao governo Lula e à figura também do Lula atualmente, porque ele não vem mudando, tipo assim, não vem trazendo pautas que nós reformistas, por exemplo, defendemos e nem revolucionários, né, como o Jones Manuel. Querendo ou não, o Lula vem se ajoelhando ao setor neoliberal. Antes de a gente começar também, eu quero agradecer você, tá, que foi para as ruas, que divulgou, que realmente lutou, né, contra essa bandidagem aqui, que foi a PEC da bandidagem. Sim, a PEC da blindagem foi rejeitada no Senado, graças a Deus. Se você não viu meu último vídeo, eu vou deixar aqui ó, o cardzinho para você acessar, tá? Lá eu faço uma crítica, inclusive, ao Nicolas Ferreira, que votou a favor dessa PEC absurda, ao Pedro Campos também, que votou a favor dessa PEC absurda, mas por conta da pressão popular, por conta do povo ir pra rua, essa PEC foi rejeitada. Então saiba que você, que divulgou, que lutou, que falou que isso aí era um absurdo, hoje o Senado negou. Ontem, na verdade, o Senado negou, né? Inclusive com 26 votos contra nenhum. Nenhum senador votou a favor dessa PEC. Graças a você. Mas bom, vamos para o Jones, vamos reagir o que ele vai falar e o discurso, né, que na minha opinião foi incrível. Bom dia, saudar todo mundo que está aqui nessa audiência em luta, que veio de longe, que pegou ônibus e que está aqui para a gente fazer um debate fundamental sobre o futuro da Transurb, do metrô do Recife, da CBTU do Recife e de outros metrôs e trens urbanos que estão ameaçados de privatização pelo Brasil inteiro. Eu vou começar da questão mais macro, né? O PPI, o Programa de Parceria de Investimento, foi a criação do governo golpista do Michel Temer. Foi no âmbito do golpe que se começou uma política geral de desestatização da economia. O debate que nós, militantes do PCBR, fazemos é uma continuidade do projeto político do Temer, a ponte para o futuro até aqui. Qual é a ideia básica? A ideia básica é sair privatizando tudo, abrindo espaço para acumulação, para lucro do mercado privado. Então, o Temer aprova o teto de gastos, que congelava por 20 anos o investimento público real em tudo, mas lembrando, investimento público do gasto primário do Estado, do gasto com saúde, com educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, infraestrutura e por aí vai, e deixava livre o gasto financeiro do Estado, que é o gasto com juros de serviço da dívida pública. Então, Michel Temer aprova o teto de gastos e cria o PPI, que amarra o investimento público e pega os bens públicos, joga para o mercado privado ter lucro com participação fundamental do BNDES. Aí o BNDES vira uma agência de privatização de bens públicos, financiando com recurso público a privatização de bens públicos, que era a mesma coisa que acontecia no governo FHC. Tem muita gente aqui que está com cabeça branca que lutou no governo FHC e lembra, era basicamente isso, era a privataria tucana, né? Que a gente chama. A privataria tucana, né? Inclusive foi a FHC responsável pelo tripé econômico que a gente vive, tá? Que é um tripé que favorece o setor privado
estrangeiro, tá? Resumindo, vendendo nosso país ao preço de banana. Vale lembrar que foi no governo FHC que vendeu empresas importantíssimas do Brasil, que geravam lucro para o Brasil, né, e a industrialização do Brasil para o setor estrangeiro, tá? E é fato. O FHC, sem dúvidas, foi o maior entreguista da República. Eu digo isso sem menor dúvida. O maior entreguista da nossa República. Amava, governo FHC, pois então, quando o presidente Lula foi eleito, dizendo que ia acabar com isso. E aí, vamos lá, esse negócio, o presidente Lula não apresentou programa. Pode não ter apresentado um programa claro do começo ao fim. Ele apresentou, sim, na campanha, um horizonte de um programa de governo. Era revogar a privatização da Eletrobras, era revogar a privatização das refinarias da Petrobras que foram privatizadas. Cara, isso tudo, tá, gente? É verdade. O Lula, em 2022, falou, inclusive fez uma crítica ao Bolsonaro, falou: Bolsonaro, você tá privatizando tudo, privatizou um monte de coisa que não é pra privatizar, isso é errado, isso, aquilo. E ele não mudou nada. Não revogou a privatização da Eletrobras. Ele não revogou as privatizações das refinarias, igual o Júnior tá falando, da Petrobras. Não revogou. Assim como lá em 2002, quando ele foi eleito, onde ele tinha assinado uma carta, inclusive comprometida ao povo brasileiro, falando que ia revogar as privatizações feitas pelo Fernando Henrique. Nenhuma foi feita. Simplesmente nenhuma. Como eu disse, como eu digo sempre, né, na minha visão, o petismo ele é muito bonito no discurso, mas infelizmente na prática ele não é nada. Ele só usa o discurso nosso, né, reformista, né, nacional desenvolvimentista, para ganhar voto. Mas na prática ele não fez nada. Não fez nada para mudar isso. O cenário continua a mesma coisa. A Landolfo Alves na Bahia, a Isaac Sabá no Amazonas, a Clara Camarão no Rio Grande do Norte, era revogar a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência. Isso tudo é importante, tá, gente? Porque é uma das coisas que eu faço mais críticas ao PT hoje. E na verdade a maioria dos partidos de esquerda. Que é, ninguém mais está lutando contra essa reforma trabalhista feita pelo governo Temer. Foi uma que estragou a dignidade dos trabalhadores. Sabe? Foi uma das reformas mais contra o povo que já existiu, que foi a reforma trabalhista. A reforma da Previdência, que também, sinceramente, vergonha essa reforma da Previdência que nós tivemos lá no governo Bolsonaro, inclusive com votos de muitos aí, tá? Muitos aí também da esquerda, né? Também teve a reforma do novo ensino médio, também o governo Lula não mudou nada. Inclusive vários parlamentares de diversos partidos de esquerda no Congresso fizeram campanha contra o novo ensino médio e o governo Lula não fez nada. Inclusive até o Glauber Braga, se não me engano, ele tá aí nessa sessão. Ele foi um dos caras que eu sinceramente admirei muito, que ele foi lá e falou que precisaria pautar contra essa reforma do novo ensino médio, mas infelizmente o governo federal não fez nada. Nada sobre essas pautas. Essas pautas são importantíssimas para a nação e o governo federal não fez nada. Nada, literalmente nada. Acabar com o teto de gastos, enfrentar a contra-reforma. Acabar com o teto de gastos. Eles criaram um novo teto de gastos, tá? O arcabouço fiscal não é diferente do teto de gastos, tá? O que acontece? O teto de gastos, a única diferença foi porque enquanto o teto de gastos ele se limitava junto com a inflação, a única coisa que aumentou foi 0,6% acima da inflação. Você acha que isso faz diferença? Não faz nenhuma diferença. O teto continua o mesmo. Os investimentos públicos continuam o mesmo, tá? Resumindo, se caso tiver uma demanda muito grande no país, por exemplo, o país estiver em casos de crise, o país ainda vai estar sendo limitado por conta desse teto. O teto não parou de existir, né? Inclusive eu nem falo teto de gastos, eu falo calha de gastos, porque realmente um teto que impede até que fica batendo na nossa cabeça não tá nos protegendo de nada, entendeu? Do ensino médio, a autonomia, que na verdade é a privatização do Banco Central. Enfim,
dar um freio à política neoliberal que foi intensificada no Brasil a partir do golpe do governo Temer e foi aprofundada ainda mais no governo Bolsonaro. Quando o governo Lula assume, e não foi por pressão do Congresso não, viu gente, foi por decisão do governo, houve uma continuidade desta política neoliberal. Porque boa parte das medidas que a gente está conversando aqui nem passa pelo Congresso, viu? É decisão do Executivo. Não dá para colocar na conta da maioria conservadora no Congresso o BNDES continuar funcionando como uma agência de privatização, financiando a privatização de praça, de parque, de rodovias e também das empresas de trens, tá? O BNDES, infelizmente, hoje, o Jânio vai falar isso em breve, é um agente de privatização hoje. Escola, de metrô, de estrada, de rodovia, de hidrovia, isso é decisão do Executivo Federal. Isso é decisão da Presidência da República. Assim como a manutenção do PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, e ampliação do seu escopo, inclusive, Fernanda, colocando presídio no âmbito do PPI, já tem lá o complexo de Erechim, né? Isso foi uma decisão do Executivo Federal. E aí a gente vem fazendo um debate desde 2023, que é: o governo Lula tinha uma oportunidade de acabar com política de teto de gastos, decidiu manter, aprovou o novo teto de gastos, que é o chamado arcabouço fiscal, a Lei Complementar 200, que é um pouquinho diferente do governo Temer, mas segue a mesma lógica, gente. Como eu disse, só aumentou 0,6 acima da inflação, mas não mudou nada. Mudou nada. Os investimentos continuam limitados, tá? E o nosso país continua a mesma porcaria que é desde Temer, Bolsonaro, FHC, não mudou nada, tá? Lula continua se ajoelhando pro projeto neoliberal. Gasto financeiro do Estado. Inclusive uma crítica, tá? Eu sei que eu tô parando muito, mas outra crítica. O Lula, por exemplo, criticou muito o Roberto Campos, né, na presidência do Banco Central, né? Mas aí, tipo assim, você pensa, caramba, realmente, Roberto Campos era um competente como presidente do Banco Central, era um banqueiro do BTG Pactual, né? E aí você pensa, caraca, o Lula vai indicar quem pro Banco Central? Aí vai lá e indica o Galípolo. Outro banqueiro, outro liberalzinho de bosta, tá? Que, sinceramente, não mudou nada a política fiscal e monetária do Banco Central. Não mudou nada. Entendeu? Simplesmente é mais um incompetente na presidência do Banco Central, tá? Inclusive a nossa taxa Selic continua alta, né? E vários deputados inclusive fizeram críticas ao Galípolo. Aí o que acontece? O que o Haddad fez? Não, gente, o Galípolo tá fazendo uma política excelente. Ele foi defender o Galípolo. Cara, é piada, piada. Com juros e serviço da dívida pública segue livre, tá dando 1 trilhão nos últimos 12 meses, e o gasto público com saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, ciência e tecnologia, tudo que você imaginar segue amarrado, pode crescer no máximo 2,5% ao ano. Isso é muito ou é pouco, Ana Paula? É a menor média de gasto público da história da nova república. Todos os governos, desde o final da ditadura empresarial militar até agora, tiveram uma média de crescimento de gasto público anual acima de 2,5%. Até os 2 governos do FHC. Então é a menor média de crescimento do gasto público da história da nova República Brasileira. Consequência prática: todo ano o Estado vai estar diminuindo. Vai ter menos políticas públicas, vai ter menos serviços públicos, vai ter menos capacidade de dar resposta à demanda por transporte, por saúde, por educação, por cultura, por preservação do meio ambiente, por combate ao machismo e ao feminicídio, combate ao racismo, defesa dos povos indígenas, porque todo ano vai ter menos recurso público. Isso foi uma política deliberada do Ministério da Fazenda, tocada pelo senhor Fernando Haddad. É o novo teto de gastos, a Lei Complementar 200. Enquanto isso não for revogado ou, no mínimo, modificado, a gente tem um garrote nos serviços públicos. É mentira quem falar que defende os serviços públicos defendendo manter a Lei Complementar 200. Ou é o novo teto de gastos ou é o SUS. Ou é a educação pública ou é o novo teto de gastos. Ou é a defesa de um sistema metroferroviário de qualidade, com investimento público, com tarifa zero, com qualidade para os trabalhadores e trabalhadoras, ou é o novo teto de gastos. Tem aqui uma contradição fundamental. Aí o que é que o governo faz? Ele aprova o novo teto de gastos, aí o Ministério da Casa Civil vira a Secretaria-Geral das Privatizações, né? E aí bota o BNDES para financiar privatizações, PPP, pelo Brasil inteiro, porque os aportes do BNDES para financiar a privatização ficam de fora
dar conta do novo teto de gastos. Então, ele amarra propositalmente o investimento público, libera para fazer PPP, e aí qual é o argumento? O Estado não tem dinheiro. Veja, o Estado se coloca uma autocamisa de força para dizer depois que não tem dinheiro e tem que entregar para o privado. Mas não tem dinheiro por quê? Não tem dinheiro porque o próprio governo aprovou. O próprio governo se limita. O próprio governo se limita. É isso que me deixa bravo, velho. Porque, inclusive, por exemplo, se a gente tivesse um caso de crise, né, por exemplo, igual na pandemia, né, e, por exemplo, o governo seguisse ainda a lógica do teto, porque, inclusive, o Bolsonaro teve que furar o teto, tá, gente? O Bolsonaro teve que furar o teto. Aí eu lembro até que o Paulo Guedes, né, o ultraliberal, né, criticou o teto de gastos. Sabendo que foi eles mesmos que votaram a favor do teto de gastos. Eles tiveram que furar o teto. Por quê? Porque o Brasil estava em época de crise. E eles não podiam ficar se limitando a um gasto. Resumindo, não, gente, nós não podemos ultrapassar o teto. Sabendo que o teto atrapalhava investimentos essenciais, por exemplo, em caso de demanda, em caso, por exemplo, de crise. Entendeu? Você limitar os gastos do governo nessa situação não vai ajudar o povo brasileiro. A mesma coisa é investimentos públicos. Entendeu? Hoje a educação e a saúde tem pouco investimento dentro dessas áreas por conta dessa porcaria de teto de gastos, né, que hoje é arcabouço fiscal, que não mudou nada, continua sendo teto de gastos. Uma regra fiscal que proíbe o investimento público na necessidade da classe trabalhadora brasileira, de um projeto de reconstrução do país. Vocês entendem? Então, quando teve a tragédia no Rio Grande do Sul, Ana Paula, o governo disse que não ia ampliar os gastos públicos para não violar a meta fiscal que o próprio governo se coloca, de déficit zero. Gente, o nome disso é neoliberalismo. Liberalismo. Isso é uma política econômica neoliberal de cabo a rabo, e aí a gente tem que começar a chamar as coisas pelo nome. Foi muito importante Lula ganhar em 2022, foi muito importante derrotar o Bolsonaro, que bom que finalmente o Bolsonaro vai ser preso, foi condenado, não pelos motivos certos ainda, tem que ser condenado pelo genocídio que cometeu na pandemia. Tem que ser condenado pelo genocídio que cometeu na pandemia. Assim, o Jones fez uma ótima crítica também na questão de 2022, tá? Assim, galera, vocês têm que entender uma coisa. Você que é de esquerda, seja você comunista, como Jones, ou trabalhista, como eu. Nós da esquerda só se unimos contra um mal maior. Isso não significa que nós somos iguais. Isso não significa que o governo Lula é a voz da esquerda. Ele não é, gente. O Lula foi uma pessoa que estava melhor do que já estava. Do que estava aí. Porque independente se o Lula tem um projeto econômico porco, né, neoliberal, o governo Lula é muito melhor do que o governo, aquele governo ridículo de Jair Bolsonaro, um governo extremamente reacionário, um governo totalmente repugnante, fascistoide, sem menor dúvida, o governo atual sendo melhor do que o anterior. A gente só se uniu por conta disso. Mas isso não significa que o governo Lula é um governo bom, que o governo Lula é um exemplo, que o governo Lula representa nós da esquerda. Não é não, tá? Se ele não agrada nem a esquerda revolucionária e nem a esquerda reformista, vai agradar quem, né? Só a esquerda liberal petista. É só isso mesmo. O Eduardo Bolsonaro precisa ser caçado e preso para ontem, porque é o inimigo do Brasil, porque está sabotando o Brasil. Mas o nosso enfrentamento à extrema-direita que a gente faz todo dia não pode fazer com que a gente feche o olho, que o que está acontecendo aqui é um... Cara, por isso que eu falo, esse cara vai ser uma das maiores vozes da esquerda revolucionária, tá? Podem anotar isso que eu tô dizendo, podem anotar. Esse cara vai ser uma das maiores vozes dessa esquerda radical comunista. Desde Prestes, cara. Vou dizer pra vocês, eu digo, eu nunca vi um político comunista crescer tanto. Desde de Luiz Carlos Prestes até hoje. Sinceramente, eu estou impressionado, cara. Estou impressionado com esse cara. Eu tenho várias críticas a ele. Na minha visão, eu não acredito nessa ideia de revolução brasileira. Eu não acredito nessa ideia de
eu não acredito mais, né? Não acredito tanto mais nessa ideia de uma revolução socialista e tal, né? De um Estado socialista. Eu não acredito muito nisso, tá? Eu não acredito, na verdade, nessa ideia. Mas ele tá representando bem essas pautas dele, né? Pautas, inclusive, que unem a esquerda, né? Unem a esquerda reformista e unem a esquerda revolucionária. Então, assim, eu tenho muitas críticas ao Jones, muitas mesmas. A tese comunista dele. Mas, cara, esse cara vai ser uma das maiores vozes, sem menor dúvida. Sem menor dúvida mesmo. Projeto de país neoliberal e que é proposital o desmonte, o sucateamento, o abandono do metrô do Recife e da Transub em Porto Alegre. Isso é projeto. E aqui vamos falar as coisas claras. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, está forçando a mão para, por exemplo, lá em Recife, fazer com que o metrô pare de vez por falta de investimento, por falta de recurso, para forçar na consciência da população que, eita, o metrô não está funcionando, cada vez mais está quebrando, a linha sul passa 3, 4 dias sem funcionar, aí porque está quebrando muito, a gente tem que privatizar. Gente, isso é a tática clássica do governo FHC. Isso é a tática clássica dos governos de direita. Deixa o negócio se estourar, deixa o serviço ficar uma porcaria, para a população ficar indignada, para aí a população pensar, não tem jeito, né? O que tem é privatização. Então a gente precisa dizer muito claramente, veja, o governo Lula, e veja, não é só o Rui Costa, não é só o Fernando Haddad, nada contra o Marcel, que é funcionário, a gente tem que olhar para as cabeças. É o Rui Costa, é o Fernando Haddad, é o Jada Barbalho Filho e companhia limitada. Não é só eles, é também o presidente Lula. Ele precisa ser cobrado diretamente por suas promessas de campanha, e as promessas de campanha dele não cabem numa política econômica neoliberal. Promessas que ele prometeu a nós e nunca cumpriu. É fato. A gente precisa cobrar diretamente e dizer assim, meu presidente, sabe o que é que fortalece o fascismo? É estelionato eleitoral. Na minha opinião, o Lula é o Tony Blair brasileiro. Na minha opinião, o Lula é a cara do Tony Blair brasileiro. Né? Se diz de esquerda, social-democrata, mas no final se une a uma agenda neoliberal, igual o Tony Blair fez lá no Reino Unido. Que inclusive foi um dos primeiros ministros assim, que mais envergonhou a história do Partido Trabalhista, cara. É não cumprir a promessa de campanha. Porque quantos metroviários e metroviárias não foram para as ruas em Recife, em Porto Alegre, da vida, correndo risco, sofrendo ameaça, brigando com bolsonarista pra gente derrotar aquela besta fera pra agora ter a mesma política? A mesma política no BNDES? Vamos lá. A gente tá falando, e aí caminhando para a conclusão, a gente tá falando da mesma política. O BNDES segue atuando como agência geral das privatizações. Inclusive, ele falou do BNDES, quem tá no BNDES ainda, se eu não me engano, é o Mercadantes, né? Deixa eu conferir se é o Mercadantes aqui. Mercadantes, é assim, né? Sabe? Aí, Aloysio... Ele é o presidente ainda do Banco Central? Deixa eu ver. É presidente do Banco Central desde fevereiro. É isso mesmo. O Brizola fazia uma crítica muito a essa equipe econômica do Lula, tá? Inclusive eu lembro que o Brizola falava que a equipe do Lula, né, a galera do Mercadantes e tal, não é diferente da galera do Fernando Henrique. Eu lembro muito bem dessa crítica do Brizola, cara. E quem diria que nos tempos atuais, né, essa fala não seria tão realista na prática, né, do governo Lula. Privatizações no Brasil. Aí o absurdo é, a governadora Raquel Lira dá uma entrevista semana passada para a Folha de Pernambuco falando que o governo de Pernambuco vai colocar 1 bilhão no metrô. Peraí, como é que é a conversa? Aí o governo de Pernambuco vai colocar 1 bilhão no metrô do Recife, aí o governo federal vai colocar 2 ou 3 bilhões depois de privatizar? Vai ficar subsidiando o lucro da iniciativa privada? Isso é inaceitável, gente. Demais. A mesma coisa. Exatamente.
A mesma lógica está colocado na Compesa, nossa companhia de águas e esgoto, que é a mesma lógica, está precarizando para privatizar e aí o BNDES vai financiar com 2,7 bilhões de reais a privatização da Compesa. E aí o senhor Aloysio Mercadante, que é petista, viu, não é de Centrão não, ele precisa ser cobrado todo dia, a gente tem que começar a fazer protesto na porta da casa dele para ele parar de usar o BNDES como agência geral de privatização. Isso não é aceitável para quem se diz de esquerda. E veja, as coisas estão conectadas. Aprova o novo teto de gastos, mete PPP em todo canto e aí coloca... Cara, o PPP, ele é simplesmente para agradar... O governo Lula começou a fazer vários PPPs, né, que é a união de público e privado, simplesmente para agradar o mercado financeiro. Foi para isso que serviu esse monte de PPP em várias estatais, né? Resumindo, vende só um pouquinho do nosso país para o setor privado, né? Tipo, é só para fazer. É a mesma política que o Tarcísio também tá tendo lá em São Paulo. Em pauta contra a reforma administrativa para terminar de precarizar o Estado e o serviço público. Então, quero dizer o seguinte: nós damos prova na prática do que é combater a extrema-direita. Que o combate à extrema-direita é a defesa radical e intransigente da classe trabalhadora, defendendo melhora para as condições de vida do nosso povo, defendendo serviços públicos de qualidade e defendendo sem negociação as pautas históricas da nossa classe. E a pauta histórica dos metroviários e metroviárias é um metrô de qualidade, funcionando com excelência, com tarifa zero e com investimento público. E a gente... Na moral, velho, se o Jones não fosse a favor de revolução, cara, você daria um ótimo reformista, cara. Porra, eu sinceramente, velho, eu tô de cara, né? Como é que o Jones ele tem um discurso que não muito próximo de nós, trabalhistas, né? Vem pra nós, Jones, vem pro nosso lado, cara. Vem pro nosso lado, esquece esse bagulho de revolução. Vem trazer reformas para o Brasil, cara. Vem pro nosso lado. Cara, sinceramente, mano. O discurso do Jones, velho, tá excelente, cara. Tá excelente, juro pra vocês. Excelente mesmo. Não vai abrir mão dessa luta, dessa pauta, nunca. Muito obrigado, camaradas. Não, a privatização. Cara, tô dizendo, o Jones, velho, ele conquistou um público. Tu é doido, é muito grande, cara. O público dele, como eu disse, vai ser uma das maiores vozes da esquerda brasileira. Podem aguardar isso. Eu não sei se o Jones pretende concorrer a algum cargo político. Eu sei que em 2022 ele competiu para ser governador do Pernambuco e ganhou 30 mil votos, que ainda, cara, é muito uma figura, né, que não tem história política, família política, igual vários outros, né? Então, assim, na minha opinião, foi muito grande ele ter conseguido essa porcentagem de votos ainda. Mas assim, cara, ele tá representando uma galera muito grande agora. Tá crescendo bastante. O Jones vem crescendo bastante, principalmente nas redes sociais. E eu digo, cara, vai crescer mais e vai crescer mais. Meu parabéns aí ao Jones, que tá lutando contra essa privatização, né? E que nunca passe essa privatização, na verdade. E que o governo Lula tome vergonha na cara de parar de se ajoelhar por uma agenda neoliberal, né? Essa agenda que os outros governos anteriores de direita continuam, né? Que propagaram, né? E o governo Lula só continua essa agenda ridícula. E bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Acompanhe também o Jones, tá? Independente de você pensar diferente do Jones, ele traz análises políticas muito interessantes, né? Eu acho, pelo menos, interessante. E vamos lutar por uma coisa parecida, né? Vamos lutar por uma pauta reformista realmente para o nosso país. Eu acho que isso é o mais importante. Unir realmente a esquerda e cobrar, principalmente, o governo Lula e falar: Lula, cumpra as suas promessas de campanha. Para mim, esse é o essencial. Bom, muito obrigado por você assistir até aqui. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, compartilha aí com seus amigos, com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, para assistir esse vídeo também, para ele conhecer tanto o ponto, né, trabalhista, né, o ponto contra privatizações, mostrar para ele também que o governo Lula vem descumprindo as promessas de campanha e que a gente precisa cobrar como eleitores.
E é isso, pessoal. Forte abraço. Fica com Deus.